Solicito a vereadora Andressa Marques que acompanhe o presidente do Senalba, Clayton Melo, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 20 minutos. Muito bom dia a todos. Hoje é um dia, então, importante, né? Em nome do presidente Lucas, cumprimento todos os vereadores e a todos que estão nos assistindo também pelos canais da TV Câmara. Hoje é um dia muito importante para a educação infantil gestão compartilhada, né? As questões que nos trazem aqui são questões bastante históricas, mas que temos esperança, porque se nós olharmos para trás, em 2016 e 2017, essa categoria já teve o piso do magistério. E se ela teve, a gente pode construir para ter de novo. Porque é isso que os profissionais estão aqui. Estão aqui pedindo melhores condições de trabalho, uma remuneração melhor, que dê dignidade para continuar exercendo a profissão, que é a primeira infância. Mas, do jeito que está, não dá para continuar. Nós tivemos aí o ex-prefeito, cassado, Daniel Guerra, aonde tinha o piso do magistério, e o que ele fez? Ele fez mais com menos. Ele arrebentou com a assistência e com a educação infantil, diminuindo os salários e que nunca mais conseguiram chegar aos patamares. Para a gente ter uma ideia, em 2017, os profissionais ganhavam 2.500 e alguns centavos. Anos depois, hoje eles estão ganhando 2.500 e alguns centavos. Vejam bem a defasagem. E quando a gente fala em 2.500 com 19, não é feio para quem recebe. Vergonha para quem paga. Vergonha para quem paga esse salário. Isso sim. Pois é, a educação ela tem que ser bandeira contínua. E para isso, a gente precisa que o poder público organize, pense uma estrutura para que esses profissionais sejam valorizados de fato. E para isso é uma construção. Mas estamos desde 2018 falando sobre isso. Em 2023 tivemos uma greve, pois tivemos de lá para cá uma paralisação no dia 5, e hoje estamos aqui. E eu quero pedir desculpas em nome da categoria, às famílias que estão nos assistindo e vão nos assistir, porque a gente não queria estar aqui. Mas não temos outra saída, porque lá na ponta, depois a diretora aqui também do sindicato vai fazer a sua explanação, porque ela está diariamente lá, junto com vocês, as dificuldades que é de trabalhar com berçário, com maternal, com o dobro da capacidade que seria para um profissional cuidar. Não é só salário, são condições de trabalho. Pois é, né? Nós temos aí a questão de todas as áreas, o berçário, os profissionais do pré, as cozinheiras, da limpeza, o AE, os cuidadores, o auxiliar administrativo, os coordenadores, os assistentes, todas as áreas, que inclusive o PCD. A inclusão ela está difícil de acontecer. Veja bem, hoje um PCD, ele trabalha 4 horas, ele ganha, Tenente Becker, nem a metade do auxílio alimentação. Ele trabalha a metade da carga horária, mas ele não recebe nem a metade do ticket de alimentação. Então, você veja bem que essa função ela foi criada por lei para incluir, mas ele já é excluído no ticket, porque ele trabalha metade da jornada e ele já não recebe o ticket pela metade. Então, você já tem uma exclusão ali. Pois é, então, e o ticket é 721 e ele recebe 311. Então, veja bem, a gente precisa incluir, e quando a gente fala incluir essas pessoas, a gente também tem que pensar, se um ganha 800, ele teria que ganhar no mínimo 400, ele ganha menos.
Então, é essas situações que nos trazem aqui hoje, pedindo ajuda dessa Casa Legislativa, para que a gente crie uma comissão, dentro ali da Comissão de Educação, que já existe essa comissão, mas criar de repente uma frente parlamentar, para que a educação infantil seja pensada ao longo dos próximos 3 anos e meio por essa casa. Como a gente achar meios para termos o adicional que permita que esses profissionais, até 2028, ganhem o piso do magistério. E aqui eu quero falar a respeito dos servidores concursados, que no final de semana a gente teve que fazer um post, e aqui a gente não está dizendo que o servidor concursado ganha demais. Não, não, não. Muito pelo contrário. Ele ganha pouco. Ele trabalha 20 horas e ganha 2.940. Mas por que a gente teve que fazer esse comparativo? Porque os profissionais da educação infantil, o professor, que tem a mesma titulação e a mesma formação, ele ganha 2.519 para trabalhar 40 horas. Ele não ganha sequer o valor do meio período que trabalha o concursado, para a gente ver o tamanho da defasagem. Então, aqui é só para fazer esse comparativo, porque a sociedade não compreende. Como diz o Iago ali, os servidores, e nós somos servidores, só que nós somos servidores seletistas e não concursados. Então, os profissionais todos estão com uma situação bastante defasada, mas a educação infantil está muito mais. E a educação infantil, lá na ponta, se trabalha com 2 turmas numa sala compartilhada, que a gente convida os vereadores a visitar as 50 escolas, porque as escolas novas estão numa condição melhor. Porque as escolas novas, elas têm uma qualidade porque elas já foram construídas. Mas aqui essa casa tem que ajudar a pensar nas PPPs, porque é pensado na sala, mas não é pensado no refeitório. Vocês sabiam que tem escolas que é feito 6 escalas para as crianças comer? 6 escalas. Então, o profissional quer fazer uma alimentação com mais qualidade para aquele pequenininho, mas ele tem horário. A educação infantil é coisa séria, que tem intencionalidade, planejamento, intencionalidade, e que a criança se desenvolve quando vai na educação infantil muito mais daquela que não vai. E lugar de criança é na escola, mas nós temos que valorizar quem cuida dessas crianças. É isso que a gente precisa. Então, eu vou aqui passar a palavra para minha colega, porque a categoria aqui, ela não é mercenária, ela não está vindo aqui só buscar reajuste salarial. Não, 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 não. Nós não temos uma estufa agora para o inverno, para aquecer os nossos bebês. E aí eles ficam doentes com mais frequência, adoecendo tudo, desde o corpo docente até a contaminação em grande escala nas turmas. E no verão nós não temos um ventilador suficiente para poder ventilar e circular o ar nas escolas. Então veja bem, a situação é por melhores condições de trabalho. E aqui a gente pede que vocês, como agentes fiscalizadores, cobrem também das entidades, porque cada um tem a sua parcela nesse casamento. Não podemos demitir um profissional e levar mais de 30 dias a 40 dias para contratar. Vamos combinar. Não tem como. Aqui nós precisamos que cada um, dentro da sua parcela, assuma a sua responsabilidade. O RH das entidades é muito ruim. É muito ruim. Quando o trabalhador pede a demissão, ok, ninguém se espera. Mas quando é demitido, se passa pela SMED, se passa pela entidade, então há uma previsão. Ele tem que ser contratado. A resolução 37 de 2017 diz o seguinte: quando um trabalhador sai, o outro tem que ser colocado imediatamente no outro dia. E ele tem 30, mais prorrogados por mais 15, para arrumar a documentação para levar para o Conselho Municipal de Educação. Não é o espaço para demorar para ser contratado. Então, a gente precisa, pensar muito bem essa educação infantil, gestão compartilhada, e me preocupa, é as PPPs.
a gente não pode diminuir mais o salário de quem já tem um salário muito baixíssimo. Nós temos que pensar da gestão compartilhada esse valor para mais. Pelo amor de Deus, é desse valor para mais. Vocês não vão me criar 31 escolas, o governo, e para fazer menos. Nós temos que pensar desse piso que já é ruim para melhor. Não podemos fazer o menor preço a qualquer custo, sob pena da qualidade ficar ainda mais precarizada do que já está. Porque essas mulheres que estão aqui, elas são guerreiras. Porque hoje elas deixaram os seus filhos, porque elas também são mães, em algum lugar. Assim como as famílias também que estão tendo que se virar. Não é uma coisa confortável para nós. Não é mesmo. Mas o que fazer para nós melhorarmos as nossas condições? É vindo aqui, pedindo ajuda para os nobres pares, 23 vereadores, que nos ajudem, para que esses profissionais possam voltar para suas escolas e fazer aquilo que eles mais sabem desempenhar, que é o cuidado, é o carinho, é intencionalidade, amor, afeto, e desenvolver as nossas crianças para chegar no ensino fundamental cada vez mais desenvolvida, e que as famílias possam fazer o seu trabalho, porque esses profissionais aqui são verdadeiros heróis. Heróis sem capa, que precisam demais da nossa atenção. Quando encerrarmos essa discussão aqui, nós precisamos que a comissão aí, encampada pelo vereador Edson da Rosa, que é o presidente, e demais nobres que também compõem, já ir pensando numa situação para nós chegarmos daqui mais para frente numa situação melhor. E que a gente nunca mais volte aqui por esse motivo, mas que a gente volte aqui para comemorar. É isso que a gente espera. Vou deixar aqui para minha colega. Bom dia a todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero uma salva de palmas para as nossas colegas da gestão compartilhada, que todas mulheres, homens, a gente sabe, né, gurias, o quanto é árdua a nossa batalha, que nós estamos lá na linha de frente. Por favor, uma salva de palmas. Quero também aqui pedir desculpas às famílias em nome de toda a categoria, de todas as educadoras, né, todas as trabalhadoras, enfim, porque nós estamos aqui, não é o nosso desejo é estar lá na escola atendendo as nossas crianças, que a gente faz isso com maestria, né, com toda a qualidade, mesmo com todas as dificuldades. E eu quero aqui explanar um pouquinho como é que é o nosso dia a dia lá na escola. Né, a nossa escola abre 7 horas da manhã, né, fecha às 18, a gente atende um número expressivo de crianças, né, de 0 a 5 anos e 11 meses. As professoras, as educadoras batalham, não é fácil, né, a gente não tem horário para planejar, a gente não tem horário para conversar com a colega, para trocar uma ideia, a gente não consegue conversar com a coordenadora para discutir um assunto. As coordenadoras não conseguem sentar com as famílias porque elas estão em sala de aulas. Por quê? Porque falta professores. Daí a coordenadora entra em sala de aula e fica, de uma certa forma, desassistida a família ou aquela criança que, naquele momento, precisaria a professora sentar junto com a educadora para resolver um assunto e pensar naquela situação. Né? Hoje, as nossas professoras, a gente não tem material pedagógico, a gente não tem espaço, as turmas superlotadas, né, gurias? Como a colega disse ali, o berçário com 16 crianças sem apoio docente, e apoio docente é fundamental, elas precisam estar na escola junto com a educadora. A gente sabe o quanto elas são importantes no ato, na hora de planejar, na hora de aplicar a atividade, na hora da higiene, na hora da troca de fralda, o quanto os apoio docentes precisam estar nas escolas junto com as educadoras. Não tem como uma sala superlotada, 16 crianças e cadê apoio docente? Ou
Exatamente. E quando não tem apoio docente, a educadora precisa ela atender as 16 crianças. Berçário, crianças de 0 a 1 ano, é um exemplo que eu estou citando aqui. Mas em todas as turmas a gente tem turmas superlotadas com apoio docente, ou a falta de apoio docente, ou muitas vezes apoio docente, atuando como educadora porque não tem a educadora. Né? É isso que acontece. Outro papel importante é o cuidador. As nossas crianças precisam ser acolhidas, atendidas, são deferida a cuidadoria e cadê o cuidador? Não se tem um cuidador para dar apoio e suporte para aquela educadora e muito menos para a família. Daí tem as professoras do AE que fazem um excelente trabalho, mas elas têm que se dividir em 4, 5 escolas. Cadê as profs do AE que estão aqui? 4, 5 escolas, vocês precisam se dividir. Né? Um dia para uma escola, tendo que atender mais de 100 crianças, atender a família, atender a professora, atender o cuidador, e não se tem tempo. E o pior, não se ganha para isso, porque elas não ganham o vale transporte para ir de uma escola para outra. Isso já vem sendo discutido há muito tempo e até hoje isso não vem sendo resolvido. Né? As nossas cozinheiras trabalham no calor, né, com aquelas panelas pesadas. E o mais interessante é que tem escolas que tem uma profissional só na cozinha, uma trabalhadora só. Daí o poder público diz que até o número X é uma pessoa só. Mas são quantas refeições, gurias? 4 refeições. 4 garfo, 4... todas as refeições que tem que preparar, limpar, guardar. E outra, a cozinha tem que estar limpa. E isso as gurias fazem. Porque mesmo com toda essa dificuldade, as cozinhas são limpas. Com toda a dificuldade que as cozinheiras passam lá na frente. E outra, na hora, algumas vezes tem que adequar o cardápio. Ou a fruta veio verde, houve uma situação, lá vai a cozinheira e auxiliares de cozinha, quando se tem, trocar uma ideia para se ver o que pode fazer. Vai as auxiliares de limpeza, que a escola é limpa com água, porque muitas vezes, na maioria das escolas, não se tem material de limpeza para fazer a limpeza daquela escola. E mesmo assim, reforço, as escolas são limpas porque as gurias fazem menos com mais. E fazem com maestria, com excelente trabalho. Então, acho que assim é importante a comunidade entender o porquê que nós estamos aqui. A gente não está aqui pelo salário. Claro que a gente quer ganhar mais, óbvio, todo mundo quer, mas a gente quer condições de trabalho. A gente quer condições de atender as nossas crianças, atender as nossas famílias e condições de poder olhar para a colega e dizer o que eu posso fazer por ti, o que eu posso te ajudar. Porque a gente não tem tempo para isso. A gente não consegue olhar para a colega do lado, porque a gente precisa atender as crianças, as escolas estão cheias, as turmas superlotadas. Apoio docente, muitas vezes não tem. Né? Como eu disse para vocês, não tem professor lá na ponta. Então, a gente precisa rever. Só nós sabemos o quanto é dificultoso e a gente precisa planejar. A gente precisa planejar, os drives precisam ser alimentados, tem auxiliar administrativo, que faz um excelente trabalho, mas não se tem condições para isso. Né, gurias? Computador muitas vezes não funciona, internet oscilando, e os drives têm que ser alimentados, e ela precisa dar conta. Né? Então, a gente tem inúmeras dificuldades que o poder público, aqui os nobres colegas precisam olhar para a educação infantil. Em 2018, os mesmos assuntos estavam aqui. A mesma pauta. Não tinha material de limpeza, as coisas continuam e não avançam. A gente precisa olhar para a nossa categoria, a gente precisa que a sociedade e o poder público olhe para nós e veja nós como mulheres guerreiras, porque a gente deixa a nossa casa, a gente deixa os nossos filhos, como o Clayton agora há pouco falou, muitas de nós têm filhos e ficaram com terceiros, e algumas mães estão aqui com os filhos. Né? Então, assim, a gente está todas no mesmo barco, na mesma situação. Eu peço novamente que olhem para a educação infantil, que as coisas não estão fáceis e as coisas precisam ser mudadas. Não dá realmente para ficar mais de mês, 15, 20 dias, sem um profissional dentro da escola para atender. Como eu disse, 7 horas da manhã, nossas escolas já estão cheias e a gente precisa atender as crianças e a gente atende, mas não se tem profissional. Daí somos questionadas. Por que tem tanto atestado? Se ninguém aguenta atender, né, gurias? Uma professora atender, uma cozinheira fazer alimentação para mais de 80, 90 crianças. 90 adoece, não tem como adoecer. E muitas vezes a gente vai trabalhar doente. E muitas vezes as entidades não perguntam. Elas só querem saber, me apresentam o atestado imediatamente.
não perguntam como é que nós estamos, como é que está o nosso dia a dia. Qual a entidade que vai lá na escola, senta com a gente e tenta realmente resolver aquela questão? Nenhuma. Quantas vezes a gente chama a nutricionista para sentar com as famílias para tentar achar uma solução para aquela criança que não consegue se alimentar ou falar com aquela família que não é brasileira? O que acontece? Só vem apontar as coisas na escola. Né? Exatamente. Né? Então, o descaso é total. Né? O descaso é total. E sem falar nos PCDs, que nem o Clayton disse aqui. A gente trabalha para a inclusão e a gente acaba não incluindo os nossos próprios trabalhadores lá na nossa escola. Né? Então, eu agradeço novamente a presença de todas vocês. É muito importante, né, todas estarem aqui, né, porque a nossa luta não termina. Né? A gente precisa continuar lutando pelos nossos direitos. Obrigada. Obrigado.